Oi, crianças, tudo bem? Então, vamos começar a fazer a nossa correção comentada, tá? Relacionado com a parte da dinâmica ou as leis de Newton. A primeira parte eu já desenvolvi, tá? Então, vamos acompanhar. Sobre um corpo de dimensões desprezíveis, atuam duas forças cujas densidades é F1 igual a 8N e F2 igual a 6N. Esse N significa a grandeza de Newton, tá? Entre quais valores se situa a intensidade da força resultante. Então, o que você vai fazer? Você sabe que F1 é igual a 8 e F2 igual a 6. Então, a força resultante, que será F1 mais F2. A força resultante será 8 mais 6, que é igual a 14 newtons. Na segunda atividade, está propondo o seguinte: em um bloco, colocado sobre uma mesa lisa, atuam as forças mostradas na figura desse exercício. Essa figura aqui, tá ok? Qual o valor da resultante dessas forças? Então, o que nós fizemos? A força resultante é igual a F1 menos, por que menos? Porque existem duas forças que estão em sentidos contrários, que é F2 mais F3. Então, força resultante vai ser igual a 4 menos o valor de F2, que é 2, mais, por que mais? Que está no mesmo sentido, mais 2. Então, a força resultante vai ser 4 menos 4, então a força resultante vai ser igual a 0, então será nula. Aí está perguntando o seguinte: o bloco está em equilíbrio? Sim. A partir do momento em que existem duas forças de mesmo sentido em direções diferentes, ou ao contrário, nós temos duas forças que têm o quê? A mesma direção em sentidos contrários, então quer dizer que está em equilíbrio. Vamos à segunda. O automóvel faz uma curva. Existe força resultante agindo sobre ele? Então vamos pensar, tá? Obviamente existe sim. A partir do momento em que você vê um carro, ele está fazendo uma curva, então quer dizer que a sua velocidade ela começa a ser alterada, não é? Então quer dizer que a partir do momento em que ele muda a sua direção, ocorre uma alteração de sua velocidade, ok? Vamos à terceira. O que é força, não é? Então pode ser o quê? É qualquer situação onde se altera o estado de repouso de um movimento. Isso é chamado, no caso, de força. Então vamos lá? O que significa força? Qualquer situação onde se altera o estado de repouso ou de movimento, ok? Aí está perguntando o seguinte: é uma grandeza vetorial ou escalar? Ela é, no caso, uma grandeza o quê? Vetorial. Por que é uma grandeza vetorial? Porque quando nós falamos sobre força, nós estamos falando especificamente sobre o quê? Estamos falando sobre uma direção, um sentido e um módulo ou uma intensidade, tá? Quando ela é escalar, é utilizado somente que o módulo acompanhado de uma grandeza. Então, ela é vetorial, aí você bota. Porque possui uma direção, sentido e modo. Ok? Vamos a 4. A 4 é o seguinte: o que é a força resultante de um sistema de forças, né? O que significa isso? Nós falamos sobre sistema de forças, é o quê? É quando temos duas ou mais forças atuando em um mesmo sentido. Tá ok? Vamos lá, 6. Nos casos a seguir, nós temos aqui A, B, C e D. A, B, C e D.
tá? Determine a intensidade da força resultante que age sobre cada partícula. Então, vamos à primeira questão, tá ok? Como nós podemos fazer? É o seguinte, nós temos aqui um bloco, sendo que existem 3 forças atuando sobre ele. Temos 2 forças no mesmo sentido e uma em sentido contrário. Então, vocês vão fazer igual à primeira. Nós temos o quê? A força resultante, que é igual a F1 mais F2 menos aquela que está em sentido contrário, que é F3, tá? Então, a força resultante vai ser igual ao quê? 10 mais 2 menos 5. Então, a força resultante vai ser igual ao quê? 12 menos 5. Então, a força resultante vai ser igual a 7 newtons, ok? Vamos lá à segunda parte. A segunda parte está o seguinte. Vocês notam que existe, no caso, forças aqui que são o quê? Elas são perpendiculares entre si, tá? Quando acontece isso, então nós temos que trabalhar com teoremas de Pitágoras. Por quê? Porque a partir do momento em que elas estão o quê? Elas são diagonais às suas forças, nós podemos tracejar o quê? 2 figuras geométricas. Então, nós vamos trabalhar com a força resultante ao quadrado é igual a F1 ao quadrado mais F2 ao quadrado. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a 4 elevado a 2 mais 3 elevado a 2. Então, a força resultante ao quadrado vai ser igual a 16 mais 9. A força resultante ao quadrado vai ser igual a 25. Só que eu não quero o valor da resultante de quê? De duas figuras geométricas. Eu quero, no caso, uma única resultante. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar essa força resultante aqui e tirar da raiz, né? Então, a força resultante aqui vai ser igual a 5N. Viu como é fácil? Não é tão complicado. Vamos à terceira? A terceira é mais fácil ainda. Olha só, elas estão no mesmo sentido. Então, a força resultante vai ser igual a F1 mais F2. A força resultante vai ser igual a 4 mais 8. Então, nesse caso, a força resultante é igual a 12N. Vamos a D. A D é o seguinte, você nota que está em sentidos contrários. Então, vai ficar a força resultante é igual a F1 menos F2. Então, a força resultante vai ser igual ao quê? Vai ser igual a 4 menos 3. A força resultante vai ser igual a 1N. Ok? Tudo bem? Vamos lá, a próxima. É o seguinte, é 7. Quando afirmamos que uma partícula está em equilíbrio, podemos garantir que a partícula encontra necessariamente o quê? Em repouso, em repouso ou movimento retilíneo uniforme, ou todas as alternativas estão corretas. Agora, gente, preste atenção, tá? Se uma partícula está em equilíbrio, vocês nunca podem esquecer que elas podem estar o quê? Desenvolvendo uma mesma velocidade ou pode estar, no caso, em repouso. Então, a alternativa correta será a letra C. Vamos a 8. Uma grandeza vetorial é quando, para sua determinação, é necessário e suficiente conhecer a sua intensidade, ou seja, o número acompanhado de sua unidade de direção no determinado instante, sua direção e sentido, ou sua intensidade de direção e sentido. Então, essa aqui, obviamente, nós estamos falando sobre vetorial. Então, tem que saber sobre intensidade, direção e sentido. Vamos ao 9. O filósofo grego Aristóteles afirmava aos seus discípulos o seguinte: para manter um corpo em movimento, é necessária a ação contínua de uma força sobre ele. Essa proporção é verdadeira ou falsa? Novamente, né? Para um corpo em movimento, é necessário a ação contínua de uma força sobre ele? O que vocês acham? No caso aqui é falso.
Por que é falso, gente? Porque pode existir, a partir do momento que você exerce, o caso, uma força sobre o objeto, ou seja, você empurra um objeto, tá? Ou aqueles carrinhos, né? De fricção, quando você, no caso, você começa a empurrar ele, aí que vai acontecer? Vai ter, em um determinado momento ele vai parar, não é? Então, por quê? Porque existe uma força chamada de força de atrito agindo sobre ele. Então, sendo que, obviamente, não existe uma ação contínua de uma força. Sempre vai acontecer uma força contrária que vai impedir esse movimento contínuo. Então, a resposta pode ser o seguinte: porque pode existir uma força de atrito agindo sobre ele. Ou, no caso, estou falando sobre ele, estou falando sobre o corpo. Isso aqui que eu estou falando é a mesma coisa do que o movimento retilíneo uniforme. Tá ok? Vamos lá, a 10. A 10 é o seguinte: é correto afirmar que os planetas mantêm seu movimento orbitais por inércia, né? O que significa inércia? Inércia é quando um corpo ele permanece em repouso ou movimento, a não ser que algo interfira essa ação. Então, eu estou querendo dizer que os planetas eles possuem um movimento contínuo, né? Todos os planetas têm um movimento de órbitas contínuo, nada altera. Vocês acham que isso é certo ou errado? Então, nesse caso, é o quê? É errado, é falso. Por que é falso, gente? Olha só, a partir do momento, tá, que os planetas eles começam a se aproximar do Sol, o que vai acontecer? Ocorre alteração de sua velocidade. Já que os movimentos são orbitais, então quer dizer, vai chegar um momento, essa velocidade ela vai começar a diminuir, aí conforme ela vai chegando perto do Sol, vai aumentar e assim sucessivamente, tá? Então, vamos colocar o seguinte: conforme os planetas se aproximam do Sol, ocorre alteração de sua velocidade. Isso aí que eu estou falando é relacionado com a força. Vamos falar depois na nossa próxima aula, tá? Gravitacional. Muito bem. Então, vamos lá a 11. A 11 está perguntando o seguinte. Um elevador de um prédio de apartamentos encontra-se durante certo tempo sob a ação exclusiva de duas forças opostas, né? Que é relacionado com peso e atração do cabo. Ambos têm uma intensidade igual a 2000 N. Ou newtons. O elevador está parado? Sim ou não? Então, vamos lá. Isso aí, no caso, é falso. Por quê? Ele pode estar parado como pode estar em movimento, gente. Então, o que acontece? Sempre quando nós temos uma resultante de duas forças que vai ser nula, vai ser igual a zero, o corpo pode estar tanto em repouso como em movimento retilíneo uniforme. Então, quer dizer que quando a resultante é nula, ou seja, né, igual a zero, pode estar em repouso ou em movimento. É como se eu dissesse o seguinte, que a força peso é igual à força de tração. Então, vai ser 200, que é igual a 200, então, que é o mesmo valor, então, um tenta anular o outro, tá ok? Vamos lá, 12. Então, presta atenção direitinho aqui nessa 12, tá bom? Vamos lá. Em cada caso representado a seguir, são aplicadas as forças F1 e
F2 a um bloco de massa igual a 2 kg que está inicialmente em repouso, tá? Então, quer dizer que ele já sabe que F1, temos F2, e a massa aqui que é igual a 2 kg. Bom? Sobre uma superfície horizontal sem atrito. Desprezando a resistência do ar, calcule em cada caso a aceleração adquirida pelo bloco, sabendo que F1 é igual a 20 e F2 igual a 2. É como se, caso eu estivesse falando o seguinte, que eu tenho esses dois blocos, é como se fosse o mesmo bloco, só que está desenvolvendo situações diferentes. Só que no enunciado está falando o seguinte, em cada caso, tá? Então, sendo que você está falando em cada caso, então é o mesmo bloco de situações diferentes. Então, eu vou querer saber, nesse caso aqui, o valor de F1 e desse aqui o valor de F2, tá? Então, sendo se caso tivesse enunciado falando, acha a aceleração dos blocos abaixo. Aí você utilizaria tanto F1 como F2. Mesma coisa aqui, F1 e F2. Ele não falou isso. Ele falou, em cada caso representado a seguir são aplicadas as forças de F1 e F2 a um bloco de massa de 2 kg, que inicialmente estava em repouso, tá? Então, aí que você vai fazer, você vai, no primeiro caso aqui, você vai pegar o valor, a fórmula é a seguinte, F que é igual a M vezes A, não é isso? Então, o primeiro caso vai ser o quê? Vai ser F1 que você vai utilizar. F1 é igual a 20. Então, você bota 20, que é igual a massa, que é igual a 2. F1 é igual a 20 e F2 é igual a 2, esqueci. Vezes a aceleração, que ele está querendo saber dessa primeira situação aqui relacionado com F1, não é? Então, vai ficar a aceleração, que é igual a 20 dividido por 2. Então, a aceleração vai ser igual a 10 metros por segundo ao quadrado. Agora, vamos na segunda situação, tá? Agora, ele está querendo saber a relação do quê? Da força 2, tá? Então, você vai utilizar F2, que é igual na B, a M vezes A. Então, vai ficar F2, que é igual a 12, que é igual a 2, que é igual a 2 vezes A. Então, nesse caso, A vai ser igual a 12 dividido por 2, então, igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Deu para entender, gente? Tenho certeza que muita gente somou esses dois aqui, usou esses dois aqui. Não se esqueça, sempre no enunciado está falando em cada caso. Ele falou sobre a força aplicada em F1 e F2 a um bloco de massa igual a 2 kg, tá? Então, quer dizer, ele está querendo achar a aceleração em cada caso relacionado com F1 e F2. Então, você vai utilizar só F1 no primeiro e F2 no segundo, ok? Vamos lá ao 13º. 13º está o seguinte. Um ponto material de massa igual a 400 gramas está em movimento retilíneo acelerado, cuja aceleração tem módulo igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Então, eu sei que a aceleração é igual a 6 metros por segundo ao quadrado. Calcule o módulo da resultante. Então, ele quer saber o módulo da resultante, né? Então, como nós vamos fazer? Vamos fazer, no caso, do mesmo jeito relacionado com a fórmula, tá? Como é que é isso? Então, vamos lá. Nós temos F é igual a M vezes A. Só que tem um detalhezinho aqui importantíssimo, gente. Eu tenho 400 gramas. Quando nós falamos sobre cálculo de quê? De Newton, né? De dinâmica, não podemos trabalhar com gramas, trabalhamos só com quilogramas, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar essa grama e transformar em quilogramas. Como é que nós podemos fazer isso? Vocês sabem o seguinte, olha, 1 quilograma é igual a 1000 gramas. Não tem 3 zerinhos aqui, né? Então, você vai mexer aqui na grama com a casa para a esquerda 3 vezes, como se fossem os 3 zerinhos. Então, você vai começar daqui, ó. 1,
1, 2, 3. Quando chegar aqui, você bota uma vírgula e bota um zero. Entendeu? Então, nesse caso, vai ser igual a 0,4 quilogramas. É isso aqui que você vai trabalhar, tá ok? Então, vai ser o quê? Vai ser 0,4 vezes a aceleração, que é igual a 6, tá? Então, nesse caso, a força resultante aqui vai ser igual a 2,4 newtons. Ok? Muito bem? Então, vamos lá na nossa última? Muito bem. Então, vamos lá. A resultante das forças que atuam em um ponto material de massa igual... Então, vamos lá, massa. Massa igual a 5 quilogramas. Tem intensidade, então já sei que a força resultante aqui é igual a 60 newtons. Calcule o modo de aceleração. Agora, gente, preste atenção. Aqui, ó, já está em quilograma. Então, não ocorre a necessidade de vocês mexerem nisso aqui, não. Tá ok? Então, como nós vamos calcular isso? Não é aceleração? Se é aceleração, você não vai multiplicar, você vai dividir, tá? Então, vai ser a aceleração, que é igual a força resultante, dividido pela massa. Então, a aceleração vai ser igual a 60 dividido por 5. Então, nesse caso, a aceleração vai ser igual a 12 metros por segundo ao quadrado. Ok, gente? Tudo bem aí? Se vocês tiverem alguma dúvida, é só vocês falarem, tá bom? Que eu tento resolver para vocês. Então, um beijo enorme para vocês.